seguidores do Momento de Reflexão, mais uma vez aqui estamos juntos para dar continuidade a esse projeto, sempre agradecendo não só a presença de vocês, a audiência, mas toda a ajuda que tem sido dada à divulgação do projeto. Muitas pessoas assinando o nosso novo canal lá no YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Agradeço de coração. Agradeço como sempre as sugestões que chegam, enfim, cada um tentando contribuir da melhor maneira possível. E claro, a contribuição também tem muito na questão do compartilhamento que vocês fazem, o convite que vocês fazem para seus amigos, parentes, enfim. É dessa forma que a gente entende que esse projeto pode crescer, pode alcançar outras pessoas, né? Porque, como eu sempre falo, a nossa ideia é tocar corações, despertar consciências, e se a gente consegue minimamente tocar, né, os corações de vocês, eu já fico muito feliz. E quero sim que isso se expanda para que a gente tenha cada vez mais pessoas envolvidas nessa vibração positiva que é a marca registrada desse nosso projeto. Então, vocês que estão entrando aqui ao vivo, o meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês que vão ver depois a gravação no Instagram e também lá no canal do YouTube, muito obrigado também pela presença, pelo carinho, pelas vibrações que vocês enviam para nós, para que eu possa tocar esse projeto sempre com bastante serenidade, com energia, enfim, tudo de bom, que sem dúvida nenhuma vocês colaboram tremendamente. Tá bom, gente? Não se esqueçam, né? Nós temos o nosso copo d'água. Quem está vindo pela primeira vez, esse copinho d'água, né? A gente sempre pede para que quem quiser, claro, né? Separar esse copo d'água, mantê-lo aí com vocês durante todo o período da nossa apresentação aqui. E no final, essa água ela é magnetizada por forças poderosas. A gente entende que isso acontece, a gente sabe, eu tenho certeza absoluta que são energias muito poderosas que envolvem esse projeto, envolvem todos nós, eu e vocês, estejam ao vivo, estejam vendo depois. Então eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então é algo que é uma força muito intensa e eu gostaria muito que vocês sentissem da mesma maneira. Tanto que eu peço, nessa preparação que a gente já vai começar a fazer, o ideal é que vocês estejam exclusivamente ouvindo, vendo, enfim, totalmente voltados para o que nós vamos falar, que eu vou falar hoje aqui para vocês. Eu sei que tem pessoas que às vezes vêm fazendo outras coisas. Ótimo, tudo bem, né? Se consegue assimilar o que está sendo falado, maravilha. Mas o ideal é que nós nos desliguemos totalmente de tudo que no momento nós estejamos fazendo, até mesmo pensando, e tentemos voltar a nossa atenção, estarmos de corpo presente mesmo, mente e alma, totalmente voltados para o que vai acontecer aqui nesse momento. Tá bom, gente? Então, aqueles que quiserem fechar seus olhos, fiquem à vontade. O fechar os olhos favorece demais a concentração, a percepção, até mesmo das energias que já estão aí com todos nós. Então, se vocês puderem, quem quiser fechar os olhos, e vamos fazendo movimentos respiratórios bem lentos, profundos e lentos. Inspirem profundamente e soltem pelo nariz ou pela boca.
Só façam mais uma vez esse movimento respiratório. E soltem o ar, percebendo-se completamente envolvidos por essa vibração de paz, de serenidade que esse projeto proporciona. Então vamos fazer mais um movimento respiratório, bem profundo. Prende um pouquinho e solta o ar. Aliás, esse é um exercício excelente para que nós, em momentos às vezes agitados do nosso dia a dia, às vezes é interessante a gente dar uma parada, fazermos exercícios respiratórios, às vezes por 1 minuto. Você vai trazer um benefício tremendo. Acalma a nossa mente, diminui a frequência cardíaca que possa estar acelerada, a própria frequência respiratória, enfim, é um exercício maravilhoso. Então vamos lá, pessoal, vamos falar desse tema de hoje, falando abertamente sobre o suicídio. Eu sei que o tema é muito denso, eu sei, né? Mas para nós, para quem já acompanha o nosso momento de reflexão, já sabe que a ideia nossa é exatamente como o próprio nome diz, pararmos para refletir sobre determinados aspectos da vida que muitas vezes são considerados até tabus, como esse caso. O suicídio, ainda para muitas pessoas, é considerado tabu. Mas nós precisamos urgentemente falar abertamente sobre esse assunto. Então nós estamos em plena campanha do Setembro Amarelo. Então, como eu gosto sempre de fazer, hoje eu já venho me preparando desde sexta-feira passada, eu já estou completamente envolvido, enfim, para poder trazer para vocês aqui o que for realmente melhor. Então fiz muitas pesquisas, li muito interessante, muitas informações. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela é uma campanha brasileira, criada em 2015, né? E é escolhido o mês de prevenção ao suicídio, né? Aliás, o dia 10 de setembro, na semana passada, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que acontece, esse dia foi criado em 2003, né? Então, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, essa campanha tem alcançado resultados muito significativos, até porque, na verdade, a campanha está ajudando a nós atentarmos para esse gravíssimo problema de ordem de saúde pública que afeta todo o planeta. É uma coisa impressionante, os números são assustadores, né? Então, acredito que a maioria de vocês tenham tido acesso a essas informações. São cerca de 800 mil pessoas por ano que tiram sua própria vida, uma média de a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio, enfim, é algo realmente assustador. Então, por isso que eu coloco lá, falar abertamente sobre isso. Não há mais condição de escondermos esta realidade, né? É um drama tremendo que enfim, machuca a vida de muitas pessoas, né? Então, nós sabemos que não podemos abrir mão de falar sobre esse problema. Então, por isso que eu decidi, há algum tempo já tenho pensado em falar sobre isso, vim meio que adiando, eu mesmo, né, com aquele temor, falei, não, vamos aproveitar então o Setembro Amarelo, né, e vamos falar sobre isso, porque realmente é uma questão de saúde, né?
Então, para vocês terem uma ideia, né, nas pesquisas que eu fiz hoje, né, nos últimos dias, né, é a segunda principal causa de mortes em jovens de 15 a 29 anos. A quantidade de jovens que têm optado por tirar suas próprias vidas é algo assim muito triste, né? E claro, na sua imensa maioria, a causa é a depressão, né? Existem alguns outros fatores, mas a depressão, ou seja, todos os distúrbios psicológicos, psicoemocionais, eles são determinantes e são a grande causa. E em segundo lugar, mas num percentual menor, está os casos que acontecem quando a pessoa está sob efeito de alguma substância química. E interessante nessas pesquisas que eu fiz, o álcool, né? O álcool, ele tem assim uma preponderância nesses casos, né? Existe uma tendência, as pessoas que consomem álcool de forma excessiva, elas também desenvolverem a chamada ideação suicida, né? Mas enfim, nós estamos, poderíamos até dizer que quase que uma pandemia, né? Apesar de pandemia estar relacionada a uma doença que seja contagiosa, mas a gente podia dizer que é uma grande pandemia, né? E que gera distúrbios variados, como eu estava falando, né? Então é sempre bom nós lembrarmos que somos espíritos, eu não abro mão desse conceito, somos espíritos em variados graus de evolução. Isso é importantíssimo que nós sempre levemos em consideração, né? Todos nós, de alguma maneira, temos fragilidades emocionais. Todos nós reagimos a determinados eventos, acontecimentos que ocorrem na nossa vida de forma variada, né? Então, isso é importante porque muitas pessoas reagem, às vezes, a determinados estímulos que para nós pode parecer uma coisa boba, mas não é. Como eu falei, cada um de nós tem experiências milenares. Então, esses efeitos, eles vão gerar em cada um de nós resultados absolutamente diferentes. Então a gente precisa entender isso, né? Não é porque determinada pessoa está passando por uma problemática e está tendo uma reação desanimadora em relação àquilo, que para aos nossos olhos é algo até mesmo pueril, não interessa. O impacto naquela pessoa é aquele, né? Então, é muito comum, em função dessa fragilidade emocional, o indivíduo desenvolver um quadro depressivo e que pode gerar, né, migrar para a atitude extrema do suicídio, né? Então, na verdade, esses dados é muito interessante porque são muitos dados super importantes que qualquer um de nós pode acessar na internet e estudar mesmo, né? Até porque, gente, a ideia desse tema aqui é fazer um chamamento, um convite para cada um de nós, para que nós comecemos a olhar as pessoas à nossa volta, né? Muitas vezes, no nosso afã de realizar aquilo que nos compete realizar nas mais variadas esferas, seja na esfera social, na esfera profissional, muitas vezes nós acabamos não percebendo determinadas mudanças de comportamento em pessoas próximas a nós, né? Então, na verdade, como eu estava falando, a ideia hoje aqui, em primeiro lugar, é nos levar a começar a perceber a necessidade de olhar para aquele que está próximo a nós, começar a tentar perceber mudanças no comportamento dessas pessoas. Então, se vocês forem fazer, não vou citar aqui quais são os sinais, que são inúmeros os sinais que uma pessoa que começa a desenvolver um processo depressivo pode apresentar, surpreendentes até alguns deles. Então vocês vão lá e procurem pesquisar sobre isso. Mas o nosso olhar de compaixão,
a nossa predisposição a querer ajudar, isso é fundamental. A nossa atitude, ela pode salvar vidas, pode trazer de volta alegria para as pessoas, né? E por outro lado, ela também pode ser decisiva até para o lado negativo. Algumas posturas nossas, algumas coisas que nós possamos falar e fazer, elas podem determinar problemas gravíssimos com pessoas com as quais a gente convive. Determinadas palavras, determinadas expressões, determinados comportamentos, como eu estou falando, eles podem causar um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, o convite a princípio é esse: olhar para quem está à nossa volta, especialmente os nossos próximos mais próximos, né? Porque às vezes a gente tem olhos, tem todo o carinho, tem toda a atenção para pessoas fora do nosso círculo familiar. E às vezes o problema está dentro da nossa própria casa, né? E muitas vezes a gente não tem a paciência, ou não tem o tempo, entre aspas, aí, né? Ou está achando que isso aí não está nessa moleza, está essa postura aí, né? Infelizmente tem muita gente que acha ainda que depressão, isso é frescura, isso é um absurdo. Felizmente, cada vez mais as pessoas começam a se conscientizar que isso é um problema gravíssimo e que precisa ser enfrentado de uma forma correta, científica, sem dúvida nenhuma. A importância do atendimento terapêutico, sem dúvida nenhuma, é assim, inquestionável, né? Então, na semana passada, no dia 10 de setembro, teve uma live com o André Trigueiro. Eu gosto muito do André Trigueiro. E falando exatamente sobre o suicídio. E ele usou um termo que eu achei muito interessante, gente, que nós todos podemos ser promotores indiretos de saúde pública. Eu achei isso fabuloso. E é verdade, né? É claro que os nossos amigos, nossos irmãos que trabalham na área da saúde, né, seja na área médica, na área psicológica, enfim, esses irmãos, eles são aqueles que diretamente impactam na vida, das nossas vidas. Mas nós podemos ser promotores indiretos da saúde pública. A maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos expressamos, isso pode gerar bem-estar para muita gente. Basta que nós abramos os nossos corações, nós realmente nos importemos com as pessoas à nossa volta, né? Então isso é a lei do amor, que na verdade é uma lei universal. Então se a gente começa a dar uma chance para que essa lei do amor ela faça parte de uma maneira intensa, efetiva na nossa vida, nossos benefícios vão ser tremendos para muita gente. Para muita gente. E a gente tem a toda hora, a gente tem. Quantas vezes um bom dia que a gente dê para alguém, aquilo ali já pode trazer uma alegria, um estado de ânimo absolutamente diferenciado para aquela pessoa, só pela atenção que a gente deu para ela. Então, se isso acontece em níveis bem pequenos, imagine num nível muito mais amplo, né? Então, essa é a primeira reflexão a ser feita em relação aos outros, né? O que nós podemos fazer para contribuir, para levantar o ânimo, para fazer aquela pessoa perceber-se amada, perceber-se que tenha alguém que tenha interesse nela, né? Que possa estimulá-la a valorizar a vida, porque a vida é muito bela. A vida é uma bênção que nos é concedida. Então, nada melhor do que nós nos esforçarmos para isso. Porque a alegria que a gente vai sentir a partir dos resultados que a gente perceber é uma coisa tão bacana que a gente nunca mais vai querer deixar de fazer isso, né? Agora, claro, que nós também podemos, diante de determinados
problemas que a gente passe, né, na nossa vida, como eu falei, a fragilidade emocional, ela é em graus variados em todos nós podemos também sucumbir a essa sensação. Podemos entrar num quadro de desânimo, de depressão, e podemos até mesmo começar a gerar, né, inadvertidamente, a ideia de que, poxa, eu não estou aguentando mais essa vida. Né? Nós podemos também passar por isso. Não estamos de todo isentos de passarmos por situações como essa. Então, a página que eu escolhi hoje do Minutos de Sabedoria é a página número 130. E essa página ela é voltada exatamente para essa outra vertente do que eu tenho para falar hoje aqui para vocês, que é voltada para nós. Não pense, aí o Pastorino fala o seguinte: não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Enfrente a vida, que todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso. Não fuja às responsabilidades que você assumiu. Vamos lá, gente. Então eu anotei aqui, quando ele fala aqui, não pense que abandonar a vida poderá resolver o seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. E lá no final ele fala que não fuja às responsabilidades que você assumiu. As pessoas que entendem que a morte vai ser a solução para os seus problemas, essas pessoas, elas naturalmente, elas não têm aquela consciência de que a morte ela existe apenas para o nosso corpo físico. Nós, enquanto essência espiritual que somos, nós não morremos, jamais vamos morrer. Então, é uma ilusão dolorosa para aqueles irmãos que acham, no auge dos seus desesperos, que a morte vai trazer aquele descanso, ou vai resolver aquele problema pelo qual ele está passando, né? Então, quando ele fala aqui embaixo que não fugir às responsabilidades que nós assumimos, todos nós reencarnamos, vimos para esta vida, para uma nova vida, cada um com a sua cota de experiências a serem vivenciadas. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque eu acho que é algo que conforta o nosso coração. Diante de tantas agruras, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantas supostas injustiças, esse conceito cala fundo no meu coração. Então, cada um de nós está aqui com a sua cota de experiências a serem vencidas. E elas têm relação direta com o que nós fizemos em épocas passadas. Então, as dificuldades, elas às vezes são muito duras, muito cruéis. Mas se nós estamos passando por essa experiência, não tenhamos a menor dúvida que é um grande teste para ver até que ponto nós vamos realmente conseguir superar aquela dificuldade, que nada mais é, eu repito, do que o resultado de ações pretéritas, ações do passado. Então, isso por si só deve dar para nós essa vontade de querer vencer as dificuldades. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas quando eu sei que não há peso nenhum que esteja sobre os meus ombros, que não seja eu mesmo responsável por ele, e que eu necessito ter essa postura para viver dias melhores, isso pode e deve, repito, dar para nós uma confiança maior e seguir em frente, apesar das dificuldades, como eu falei, que surgem na nossa caminhada. Então ele fala aqui
que enfrente a luta, que todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Então, quando por acaso passar pela nossa mente, no momento de desespero, de desânimo, de depressão, sei que não é fácil, mas pode ser que passe pela cabeça de muitas pessoas nessa hora aquela vontade de interromper aquele sofrimento através do suicídio. Mas quando eu li isso aqui, eu achei interessante que isso pode ser uma grande estratégia de combate. Pensar na dor que vai ser para aqueles meus afetos, né, o ato que eu estou pensando em realizar. Isso pode ser uma estratégia boa, né? Apesar de sabermos que muitas vezes as pessoas no auge do desespero não conseguem estabelecer raciocínios lógicos, racionais, que o levem a demovê-lo desse tipo de atitude, né? Então, muitas vezes pessoas estão dentro de um processo de desânimo, de depressão, por não verem sentido na vida que têm levado, né? Então, entre outras pesquisas que eu fiz, né, eu achei interessante uma estratégia que foi proposta de nós procurarmos, por exemplo, grupos de pessoas ou projetos em que nós vamos nos doarmos, nós vamos procurar ajudar pessoas em condições de necessidade muito piores que a nossa, né? Então isso eu achei interessante, também é uma boa estratégia, mas claro que nem tudo vai ser fácil para aquela pessoa por si só conseguir sair daquele estado. Então eu repito, e aliás é a orientação da imensa maioria do que eu li hoje: apoio terapêutico, apoio psicológico, né? Até porque, como eu falei, cada um de nós é um universo absolutamente diferente um do outro. Então o terapeuta, o psicólogo, ele vai ter condição de dar para nós aquele suporte necessário, vai fazer com que a gente consiga perceber determinadas nuances, determinados aspectos da nossa vida que nós no nível consciente não conseguimos ter, e faz com que muitas vezes nós desenvolvamos todo um processo de depressão, né? Então, como eu sempre gosto, eu sou muito fã dessa área da psicologia, dos profissionais de psicologia. São profissionais assim que prestam um benefício absurdo para a população. Então, sem dúvida nenhuma, o indicativo primário é a procura da ajuda terapêutica. E também não tem como, gente, não falar do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que aliás é um dos criadores do Setembro Amarelo, né? O CVV, que hoje em dia tem um número 188, né? É um número que basta você ligar, né? As pessoas que estejam com ideação suicida, que estejam passando por isso nos variados graus, liga para 188, ou então entre no site do CVV, cvv.org.br, né? E lá, através de chat, de e-mail, com sigilo absoluto, eles vão dar o apoio muitas vezes necessário. Muitas vezes não, sempre necessário. O CVV tem salvado muitas vidas. E eu achei muito interessante, né, que existem outros tipos de iniciativas provenientes até mesmo de profissionais durante o período da pandemia, que aumentou demais o número de suicídios, aumentou demais o número de casos de depressão, a quantidade de profissionais da área da psicologia que gratuitamente, né, atenderam pessoas. Olha, é lindo saber que existem pessoas que prezam pelo bem-estar das pessoas, muitas vezes de pessoas que elas nem conhecem. Então isso é um incentivo para todos nós, como eu falei anteriormente. Nós precisamos fazer a parte que nos compete, né? No intuito de dar a mão para aquele que está necessitado. E o CVV, sem dúvida nenhuma,
é uma referência, bem como outras ONGs, outras pessoas profissionais que de maneira, pessoa física, que abre seu consultório de forma virtual para atender essas pessoas que passam por grandes dificuldades. Então, gente, é um tema que daria com certeza um seminário, mas a nossa ideia foi exatamente essa aqui hoje. Refletirmos em relação ao que podemos fazer em relação às pessoas à nossa volta e o que nós podemos fazer também quando estivermos diante das dificuldades da vida. Então nós temos, como se diz na gíria, né, a faca e o queijo na mão. Mas é claro que muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhos conseguir superar esse quadro que ele começa de forma muito sutil. O grande problema é esse, ele começa de forma muito sutil, vai tomando conta até chegar a um estágio tal que pode levar a pessoa a tomar a decisão de tirar a sua própria vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado, a ideia é essa, não quis me aprofundar demais também, tem muita coisa boa que eu aprendi, agradeço demais as forças do universo pela oportunidade de falar desse tema, porque eu aprendi muita coisa, tive acesso a muita informação e eu espero que isso estimule também todos vocês a buscar essas informações, porque dessa forma nós nos munimos de condições para ajudar muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado e a gente ainda não despertou para o quadro que elas estão apresentando. Tá bom, gente? Então eu gostaria de fazer essa harmonização no final, agora, começando agora. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque eu estou trazendo esse tema, é um tema denso. Duas pessoas me contaram particularidades das suas vidas durante a semana em relação a isso, dores que vem enfrentando em função de um caso desse em família. Então, nesse momento, eu me sinto muito feliz de poder conduzir dessa forma e levar para todos nós, a certeza de que a centelha divina está dentro de nós. Nós necessitamos, com urgência, fazer com que essa centelha vibre. O amor do Criador está dentro de nós. Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos de vocês. Fechem seus olhos. E prestem atenção apenas na sua respiração. Prestem atenção apenas na respiração. E como sempre gosto de solicitar para vocês, imaginem essa luz poderosa que vem dos recantos mais longínquos do universo. E ela vai exatamente cair a partir do topo da cabeça de cada um de vocês. É um jato poderoso que toma conta de todos nós. Então o que a gente pede, sim, vamos pedir, para que essa força magnânima, ela possa se concentrar no nosso coração, a fim de que afaste de nós toda e qualquer angústia proveniente das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vamos pedir para que essa luz poderosa, ela nos dê a certeza de que em nós existe as condições necessárias para vencermos
todas as dificuldades que surgirem na nossa vida. Vamos pedir, se for o caso, para que afaste dos nossos corações aquela angústia, o sentimento de culpa. Se por acaso nós tenhamos tido a experiência de um membro próximo a nós ter optado por tirar a sua própria vida. Te agradecemos, Senhor do Universo, por essas bênçãos que recebemos a todo instante, mas especialmente nesse momento. Queremos ser fortes. Ajuda-nos para que sigamos em frente com essa certeza de que nascemos para ser felizes. Obrigado, obrigado, obrigado. Mantenhamos-nos totalmente envolvidos por essa luz, pelo tempo que quisermos. Abramos os olhos devagarzinho. Quem tiver com a água, pega a sua aguinha. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Eu vi que vários comentários foram deixados, eu vou responder para vocês a cada um. A vocês também do Instagram, aqueles do canal do YouTube, que está crescendo, graças a Deus, o número de inscrições. Quem ainda não se inscreveu, vão lá, se inscrevam, curtam os vídeos, ou seja, vamos difundir a proposta desse projeto. Tá bom, gente? Então quero desejar a todos vocês uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muita confiança, para que nós sigamos em frente, buscando dias cada vez melhores. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos e até a próxima segunda, se Deus quiser.